Nesse vídeo, quero te apresentar o básico da trigonometria. Parece um assunto muito complicado, mas vocês vão ver que esse é o estudo da relação dos lados dos triângulos. A parte trígono da trigonometria literalmente significa triângulo e metria literalmente significa medida. Então, deixa eu dar alguns exemplos aqui. Acho que vão deixar tudo bem claro. Deixa eu desenhar alguns triângulos retângulos. Deixa eu só desenhar um triângulo retângulo. E isso é um triângulo retângulo. Quando eu digo que é um triângulo retângulo, é porque um dos ângulos aqui tem 90 graus. Esse bem aqui é o ângulo reto, que é igual a 90 graus. 90 graus. E vamos falar de outras formas de mostrar a magnitude dos ângulos em vídeos futuros. Então, temos um ângulo de 90 graus. É um triângulo retângulo. Deixa eu colocar algumas medidas dos seus lados. Esse lado aqui talvez seja 3. E a altura aqui é 3. Talvez a base do triângulo aqui seja 4. E a hipotenusa do triângulo é 5. Você só tem hipotenusa se tem um triângulo retângulo. É o lado oposto ao ângulo reto. É o maior lado do triângulo retângulo. Então, essa bem aqui é a hipotenusa. Provavelmente já aprenderam isso na geometria. E pode confirmar que esse triângulo retângulo, que os lados deram certo. A gente sabe, a partir do teorema de Pitágoras, que 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado tem que ser igual à hipotenusa ao quadrado, que nesse caso é igual a 5 ao quadrado. Pode checar que dá certo, que isso satisfaz o teorema de Pitágoras. Agora, sabendo disso, vamos aprender um pouco de trigonometria, as funções centrais de trigonometria. Vamos aprender um pouco mais sobre o que essas funções significam. Há o seno, a função do seno, a função do cosseno e a função da tangente. E escreve sen, ou sen, cos e tg, para abreviar. E realmente só especificam para qualquer ângulo desse triângulo. Vão especificar as razões de certos lados. Então, deixa eu só escrever uma coisinha. Isso é algo realmente que temos que memorizar, algo para ajudá-los a lembrar das definições dessas funções. Mas vou escrever algo chamado SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. E vocês vão ficar impressionados com o quão longe esse método vai te levar na trigonometria. Temos SOHCAHTOA. Isso nos diz que SO diz que seno é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa. Está nos dizendo. E não faz muito sentido agora. Vou fazer em mais detalhes já já. Depois, cosseno é igual ao cateto adjacente sobre hipotenusa. E, finalmente, você tem a tangente. Tangente é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, você provavelmente está pensando, o que cateto oposto, hipotenusa e cateto adjacente querem dizer? Vamos pegar um ângulo aqui. Vamos dizer que esse ângulo bem aqui é θ. Entre os lados de comprimento 4 e de 5. Esse é θ. Vamos descobrir o seno de θ, o cosseno de θ e a tangente de θ. Então, se focarmos primeiro no seno de θ, só temos que nos lembrar de SOHCAHTOA. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno de θ é igual ao cateto oposto. E qual é o cateto oposto a esse ângulo? Esse é nosso ângulo bem aqui, o lado oposto. Se formos para o lado oposto, não um dos lados que são meio que adjacentes ao ângulo, o lado oposto é o 3. Você só está meio que abrindo para o 3, então o lado oposto é 3. E depois, qual é a hipotenusa? Nós já sabemos, a hipotenusa aqui é 5. Então, é 3 sobre 5. O seno de θ é 3/5. Vou te mostrar em um segundo que o seno de θ será sempre 3/5. A razão entre o cateto oposto e a hipotenusa será sempre a mesma, mesmo se o triângulo de verdade fosse maior ou menor. Eu vou te mostrar em um segundo. Então, vamos passar por todas as funções da trigonometria. Vamos pensar o que o cosseno de θ é. Cosseno é adjacente sobre hipotenusa. Então, lembrem-se, deixa eu colocar os nomes.
Já definimos que 3 era o cateto oposto. Esse é o cateto oposto. E quando estávamos falando sobre este ângulo, o lado é oposto a ele. Quando estamos falando desse ângulo, esse lado 4 é adjacente a ele. É um dos lados que forma tipo um vértice aqui. Então, esse bem aqui é o lado adjacente. Quero ser bem claro, isso só se aplica a esse ângulo. Se estivermos falando daquele ângulo, esse lado verde seria o oposto e esse lado amarelo seria adjacente. Mas só estamos focando nesse ângulo aqui. Então, cosseno desse ângulo, então o cateto adjacente a esse ângulo é 4. Cateto adjacente sobre hipotenusa. O adjacente, que é 4, sobre a hipotenusa. 4 sobre 5. Agora vamos fazer a tangente. A tangente de θ. Cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto é 3. Qual é o cateto adjacente? Já descobrimos isso, o cateto adjacente é 4. Então, sabendo os lados desse triângulo retângulo, nós somos capazes de descobrir as principais razões da trigonometria. E vamos ver que há outras razões da trigonometria, mas todas elas podem ser derivadas dessas 3. Funções trigonométricas básicas. Vamos pensar em outro ângulo nesse triângulo. Vou desenhá-lo novamente porque meu triângulo está ficando um pouco bagunçado. Vou desenhar de novo o mesmo triângulo. Exatamente o mesmo triângulo, e mais uma vez as medidas desse triângulo são, temos a medida de 4 aqui, 3 aqui e 5 aqui. No último exemplo, usamos esse θ. Mas vamos usar outro ângulo, aqui em cima. E vamos chamar este ângulo, eu sei lá, vou pensar em alguma coisa, uma letra aleatória. θ é o que você usa normalmente, mas já que eu usei θ, então vamos chamar esse ângulo de x. Vamos chamar esse ângulo de x. Então, vamos descobrir as funções trigonométricas para esse ângulo x. Nós temos um seno de x, ele será igual ao quê? Bom, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. E qual é o cateto oposto a x? Bom, ele mede 4. Então, nesse contexto, agora esse é o oposto. Esse é agora o cateto oposto. Lembrem-se, antes 4 era adjacente ao θ, mas é oposto ao x. Então, será 4 sobre... Agora, qual é a hipotenusa? Bom, a hipotenusa será a mesma, independentemente de qual ângulo você escolher. Então, a hipotenusa será 5. Então, são 4/5. Vamos fazer outro. Qual é o cosseno de x? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Qual é o cateto adjacente a x? Que não é a hipotenusa. A hipotenusa está aqui. Bom, o lado 3 é um dos lados que forma o vértice de x e não é a hipotenusa. Então, esse é o cateto adjacente. Aquele é o cateto adjacente. Então, é 3 sobre hipotenusa. A hipotenusa é 5. E, finalmente, a tangente. Queremos descobrir a tangente de x. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Socatoa. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Oposto sobre adjacente. O lado oposto é 4. Quero fazer isso na cor azul. O lado oposto é 4 e o lado adjacente é 3. E acabamos. No próximo vídeo vou fazer um monte de exemplos disso para que vocês realmente peguem o jeito. Mas vou deixar vocês pensando no que acontece quando esse ângulo começa a se aproximar de 90 graus ou como eles podem ser ainda maiores que 90 graus. Vamos ver que essa definição, o SOHCAHTOA, nos leva por um longo caminho para ângulos que estão entre 0 e 90 graus ou que são menores que 90 graus. Mas eles meio que começam a se bagunçar realmente nas bordas e vamos introduzir uma nova definição que é meio que derivada da definição SOHCAHTOA para achar o seno, o cosseno e a tangente de qualquer ângulo.